Bom dia. Opa, Kellen, bom dia. Alicia, Natália e Felipe. Usual Felipe. E estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Bem, Bom dia. sério. E vocês estão me ouvindo? Bom dia, meus queridos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém me dá um retorno? Ei, vocês me ouvem? Oh, que bom. Meus queridos, hoje eu estou numa briga contra a internet. Inclusive, já tem até um técnico agendado. Diz meu plano que tem 240 MB. Estou medindo aqui, não está chegando a 10. Hoje está dificílimo. Mas vamos lá. Vamos seguir o jogo. Deixa eu encontrar aqui nosso material de cilindros. Cilindros. Eu já enviei no grupo o drive. Eu não estou conseguindo achar aqui dentro do meu computador. Se por acaso eu travar aí, vocês me avisam, por favor. Achei. Eu estou travando, eu acho. Vocês ainda estão me ouvindo? Que bosta. Olha aí, Anthony aí, cara. Nossa, Anthony. Fala comigo, Anthony, por favor.
Oi, tá me ouvindo? Me abandonou, hein, tio? Não, é que não tava Não, batendo o cronograma. você me abandonou, tio. Abandonei Batendo o não. cronograma que você fala de quê? As matérias eu tava um pouquinho na frente. Acho que agora tá igual. Nossa, papaléguas, isso aí. Marcos Vinícius, bom dia. Breno, sempre na área, bom dia. Eduardo, Alícia também sempre na área. Natália, então, embora a Natália, nas últimas duas aulas, ela não tem sido a Natália de sempre. Bom dia, Kellen. A Natália não tem sido participativa como era de praxe. Ela não rabisca meu quadro mais, não me dá as respostas, não fala comigo, dá algumas desculpas muito assim vazias. Ah, caiu a energia. No outro dia, caiu a Mentira! energia. Eu tava com No energia. outro dia, então, tem o carro do gás passando aqui, tá muito barulho. É por aí, todos os dias. Mas, Anthony, bom ver você de volta, hein? Vamos resolver, inclusive, aquela questão. Aliás, você vai resolver aquela questão para mim de cilindros. Ah, Vamos lá. claro. Eu não entendi ela. Não, eu entendi ela, só que eu não sei se o resultado tá certo, mas bateu com o gabarito. Show de bola. E quem disse que o gabarito está certo? Não. Deu. Eu confesso que até o ano passado o pessoal, com razão, falava que meus gabaritos eram. Eu não dava muita atenção aos gabaritos. Primeiro que eu já entregava as listas sem gabarito, ok? Aí eles falaram, não, coloca o gabarito. Aí eu comecei a colocar os gabaritos, mas não dava muita atenção a eles. Aí vários errados. E gabarito errado é pior do que colocar sem gabarito. Porque você coloca lá o gabarito errado, a pessoa acha que resolveu errado. E aí fica tentando achar a resposta certa e fica gastando tempo. Então, o gabarito errado faz muito mais estrago. Mas esse ano eu estou caprichando. Os meus gabaritos não têm sido furados, não. Meus amigos, vamos lá. Então, na nossa aula passada, nós começamos a ver cilindros, e aí eu deixei para vocês uma listinha com 14, 15 exercícios de cilindros. E nós vamos fazer alguns deles, ok? Por acaso, alguém quer sugerir algum para começar? Ou eu posso começar as minhas sugestões? Isabela Lopes na área, isso aí. A propósito, deixa eu falar logo, amanhã, 19 horas, funções exponenciais. Vamos revisar no início um pouquinho de potenciação, propriedades de potência. Depois vamos ver os três modelos de equações exponenciais, porque resolver funções exponenciais sempre cai em equações exponenciais. E depois, sim, nós vamos analisar as funções exponenciais. Amanhã, 19 horas de Brasília, ok? Se vocês puderem estar presentes, será um imenso. Vou mandar depois o link de inscrição de novo. E já tem material lá para baixar, inclusive. Beleza, vamos lá. Alguém? Deixa eu ver se alguém sugeriu algo. Pode também para sugerir as questões que vocês quiserem. Mas beleza. Vou começar com uma questão do Enem. 100%. Tá aqui. Vou começar com essa, que na nossa lista é a questão de número 2. 2. Ah, não estou. Eu ainda não estou compartilhando nada. Então vamos lá. Share. Agora sim. Ctrl V.
Acho que vocês estão enxergando o quadro. Confere? Alguém fala comigo? Aqui não tá mostrando, não. Alguém? Ah, Não não, está apareceu. mostrando nada? Apareceu? Quadro negro, literalmente. Correto? Uhum. Sim. Quadro negro, as manifestações recentes, eu não sei nem quando a gente pode chamar. Negro, preto, escuro, não sei. De verdade, eu não sei. Mas eu não fico muito com esses meninos, não. Mas vamos lá. Meus queridos, diz assim: um artesão confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares, 20 por 10. Então, ora, esse cartão ele está na horizontal, ora está na vertical, mas ele tem 20. Dois lados opostos do cartão, de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume, então o custo da vela é diretamente proporcional ao volume da parafina empregada. O custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2, quer saber qual é a relação entre eles, comparando o volume 1 com o volume da vela do tipo 2. Beleza? Muito bem. Se alguém puder aí, nesse meio tempo, pesquisar para mim de que ano foi essa questão, eu agradeço. Joia? E vamos ao nosso podcast, que eu vou gravando as resoluções aqui para nós. Valendo, gravando. Bom, então essa questão do Enem, ela pede que a gente compare os volumes da vela do tipo 1 com o volume da vela do tipo 2, onde elas são formadas a partir de um mesmo cartão retangular, só que dobrado de maneiras diferentes, vão gerar cilindros diferentes. Se nós repararmos na nossa primeira figura, nós formamos um cilindro com esses 20 centímetros do nosso comprimento do retângulo, eles vão envolver esse círculo da base do nosso cilindro, o que quer ao comprimento total da nossa circunferência. Então, fazendo um cálculo aqui preliminar, o comprimento C1 da nossa vela do tipo 1, que é 2π vezes R, ele equivale a 20 centímetros. 20 centímetros. Ok? É o que eu tenho. Comprimento do nosso retângulo vai envolver o nosso círculo. Isso quer dizer que eu posso simplificar e o nosso Rzinho, que eu vou chamar de R1, 20 a 20 sobre π. Já o comprimento C2, se nós então formarmos esse cilindro do tipo C2, esses 10 centímetros do nosso retângulo, quando nós fecharmos, eles vão envolver este círculozinho do nosso cilindro. Então, envolvendo, nós temos o comprimento de uma circunferência. Aqui é R2, aqui é R1. Onde, dessa vez, o comprimento
comprimento vai ser equivalente a 10. Então, simplificando também, 2 com 10, teremos que o nosso R2 equivale a 5 sobre π. Beleza. Temos então os raios e as alturas dos nossos cilindros. Então, segundo a informação do texto, aliás, na verdade, nós não estamos dizendo aqui que os volumes são iguais. Muito pelo contrário. Na verdade, nós vamos calcular os dois volumes e compará-los. Então, vamos a eles paralelamente. O volume de cilindro é a área da base, π, R1 ao quadrado, vezes a altura. Já o volume 2, a área da base é um círculo, π, R2 ao quadrado, vezes a sua altura. Então, continuando nossa resolução paralela, temos ao quadrado, ficamos com 100 sobre π ao quadrado. E o nosso primeiro cilindro tem uma altura 10. Já o nosso segundo cilindro possui um volume equivalente a π vezes raio 2 ao quadrado, temos 5 ao quadrado, faltou o quadrado aqui, 5 ao quadrado, 25, e π elevado ao quadrado, π ao quadrado. Sendo que a altura do cilindro vale como V1, simplifico, um πzinho, ficamos com 1000 sobre π. 1000 sobre π. Já o volume V2, temos, simplificando π também, 25 vezes 20 dá 500 sobre π. Ou seja, encontramos os volumes de parafina e, segundo o texto, o custo é proporcional ao volume. Tem mais volume, custa mais. Tem menos volume, custa menos. E a relação entre os nossos volumes é que o volume V1 ele é o dobro do nosso volume V2. Se V1 tem o dobro do volume de V2, o custo de V1 também será o dobro do volume V2. Resposta: obrigado, Natália. Letra B. Encerra-se o podcast. Ok? Deixa eu ver se alguém pesquisou aqui para mim de que ano foi essa questão. 2006, longe pra caramba. Mais fácil fazer com π igual a 3, concordo, Natália. Aqui, como é uma comparação, e toda vez que você tiver que fazer comparação entre quaisquer cálculos, ok? Você pode, inclusive, substituir sua variável por qualquer elemento. O π você pode colocar 2, 3, 5, 7, 10, o que você quiser, porque você está comparando o mesmo valor que você está usando em um, você está usando no outro. Então, tanto faz. Ok? Perfeita observação, Natália. Essa é a Natália de sempre. Aí sim. Muito bem. Ok, meus queridos, então começamos com a questão número 2, 2006, longe pra caramba. Nessa época o Enem não era nem oficial. Só começou a ser oficial em 2009. 2009. Beleza. Fiquem à vontade com as sugestões, hein? Ok? Bom, enquanto vocês nos sugerem, eu vou para a próxima, número 4. Para te lembrar que os sólidos que têm preenchimento uniforme, e quando eu falo em preenchimento uniforme, eu estou falando de apenas dois tipos de sólidos, os prismas e os cilindros. Você vai preenchendo, cabe sempre a mesma quantidade em qualquer altura do seu sólido. Nesse tipo de sólido, a gente pode usar a ideia de proporcionalidade, ok? A altura diminuiu 20%, o volume diminui 20%.
A altura reduziu a metade, o volume reduz a metade. Existe essa proporcionalidade, mas somente nos sólidos onde o preenchimento é uniforme. Então, essa questão trata disso. Vamos lá. Diz assim, num tonel de forma cilíndrica, e aí vou explorar o meu aplicativo ao máximo. Vamos lá. Eu quero imagens, não. Eu quero formas. Ok. Aqui embaixo. Ok. Deixa eu só montar, depois faremos nossos cálculos. Então, está depositada uma quantidade de vinho que ocupa a metade da sua capacidade. Então, como o cilindro é um preenchimento uniforme, se ocupa metade da sua capacidade, então significa também que ocupa metade da sua altura. Ok? Então, aqui eu tenho H sobre 2. Joia. Então, metade da sua capacidade. Retirando-se 40 litros de seu conteúdo, a altura do nível do vinho baixa de 20%. Então, retirando-se 40 litros, a altura do nível do vinho baixa 20%. Deixa eu fazer de novo, já que eu vou fazer a gravação. Então, vamos deixar bonitinho. Tá aqui o nosso segundo cilindro. Depois eu volto com esse cara para cá. Beleza. Então, estava na metade. Aí, baixou 20%. Essa retirada de 40 litros. Beleza. A pergunta é: o número que expressa a capacidade desse tonel em litros é igual a... Beleza. Meus queridos, a ideia aqui é muito, mas muito simplesinha. Ok? Que é o seguinte, vou começar a gravar o podcast. Bom, gente, a ideia da questão é o seguinte, vou reforçar. Todos os sólidos onde o preenchimento for uniforme ao longo de toda a sua extensão, toda a sua altura. Diferente de um cone que a altura vai aumentando, vai diminuindo a capacidade de armazenamento. Uma esfera também, ao longo de toda a sua altura, você não tem a mesma capacidade de armazenamento. Pirâmides, idem. Então, somente prismas e cilindros possuem capacidade de armazenamento constante ao longo de toda a sua altura. Então, para esses sólidos, existe a ideia de porcionalidade. Ok? Então, meus queridos, significa o seguinte: se tínhamos uma quantidade de vinho que ocupa metade da sua capacidade, ou seja, 50% da capacidade, então ele está preenchido até a metade de sua altura. Diz o texto que, retirando 40 litros, a gente baixa o nível do vinho baixa de 20%. Então, de 50% que nós tínhamos inicialmente, eu passo a ter 30%. Isso quer dizer que esses 40% esses 40 litros perdidos equivalem a 20% da nossa capacidade do tonel. 40 litros equivale a 20%. E se eu quero saber a capacidade de todo esse tonel,
a capacidade dele, então. Então, se 20% apenas equivale a 40 litros, 100% equivale a quanto? Então, se simplificarmos isso aqui, 1 e 5, e multiplicarmos, então teremos como volume total 40 vezes 5, 200 litros. Ok? Aí, então, está a nossa resolução, que não envolve nenhuma fórmula de volume, nada disso. É só o conceito de que, para sólidos que têm o preenchimento uniforme ao longo de toda a sua extensão, a gente pode usar essa ideia de proporcionalidade, ou seja, regra de 3. Beleza, fechado. Opa! 400? Por que 400? Professor, Esse ele 200 seria pergunta metade. inteiro. Como é que é? Ele pergunta inteiro, o volume inteiro do coisa inteiro. Acho que a Natália, é a mesma coisa que a Natália ia falar. É, isso mesmo, esse 200 é Entendi, metade. entendi. Não. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Só que a nossa referência, o negócio aqui, a referência foi o seguinte: 100% é relativo ao que tinha aqui dentro. Com certeza, vocês têm total razão. Então, esse 100% aqui equivale a 100% do que a gente tinha no início, 200 litros. Ok. Mas como ele quer o volume do tonel inteiro, eu tenho os outros 200, que é a outra metade que estava vazia, totalizando 400 litros. Perfeito. Já ia passar direto sem enxergar isso aí. Obrigado. Show. Beleza? Muito bem. Porque 20% disso que tinha aqui. Ok? Então, do que tinha, 20%, 40 litros. 100% do que tinha, V, 200. Só que tinha metade, outra metade mais 200. Agora sim, estamos consertados. Próxima. Ninguém vai sugerir nada, né? Então, de frescurinha. Tá bom. Vou continuar sugerindo. Nem você, Anthony. Nem você, Anthony. Cadê? Eu quero a resolução da 13, mas deixa para o final. Tudo bem. 13. Isso. Na aula passada a gente fez isso aqui, só que ele dava a inclinação de 45 graus. Fizemos esse exemplo na nossa aula passada. Ok? Muito bem. Bom, esse aqui também nós fizemos, e eu vou repetir essezinho aqui para quem não estava na nossa aula anterior. Número 11, que é tronco de cilindro. Nós vimos que quando você corta na horizontal, você tem a chamada seção transversal. Então, quando a gente corta aqui na horizontal, seção transversal. E, deixa eu fazer aqui o esquema aqui na figura. Então, tá aqui, ó. Cortei horizontalmente, seção transversal. E a gente viu que a seção transversal de um cilindro vai ser sempre um círculo idêntico ao que tem na base. Não importa em que altura você for cortar. Se a gente pegar um cilindro e cortar na vertical pelo seu centro, a gente tem a chamada seção meridiana, ok? Lembra lá da geografia, os meridianos, ok? Vão de norte a sul, de cima para baixo. Se não me engano, são eles que dão fusos horários. Se eu estiver errado, me corrija aí no chat. São os meridianos que dão os fusos horários. Tem o central, que é o de Greenwich, e depois dão os fusos. Beleza. Então, seção meridiana, de cima para baixo, de norte a sul. E quando eu corto pela seção meridiana,
Eu sei que a minha figura vai ficar feia aqui, mas você divide o seu cilindro dessa maneira. É mais ou menos assim, ó. Sei que não vai ficar bonito, ainda mais desenhando aqui pelo computador. Mas espero que você entenda. Ó. Separei ali meio a meio do nosso cilindro. Então, no local onde o corte foi feito, aparece aqui ó, um retângulo. Consegue perceber isso comigo? Ou minha figura foi tão bizarra que não dá para enxergar? Alguém no áudio fala comigo. Dá para enxergar? Uhum. Mesmo? Nossa, esse não foi convincente não, Ethan. Foi com Dá vontade. para enxergar Dá pra ver mesmo? mesmo. Isabela Lopes, fala comigo, Isabela. Tá indo aí? Tô. Isabela tá aí? Deixa eu ver. Tô. Tá? Isabela, você enxerga então que quando eu corto aqui de cima para baixo, no meio do cilindro, aparece um retângulo aqui no centro? Sim. Ótimo. Marcos Vinícius, fala comigo, cabecinha. Oi. Marcos. Você também enxerga que no corte aparece um retângulo? Uhum. Beleza. E a área dessa seção vai ser o diâmetro do círculo, já que passou pelo centro, vezes a altura, já que é área de retângulo. Base vezes altura. Aqui a área da seção transversal é a área do círculo da base, πr ao quadrado. Só que a gente comentou na aula passada que quando você corta de maneira oblíqua e pode ter qualquer inclinação, a gente forma o que a gente chama de tronco de cilindro. Não é tão comum, mas aparece algumas vezes. Então, resolvi falar sobre esse cara. E como ele é simples de se trabalhar, a ideia, então não custa falar sobre isso. Então, meus queridos, o que a gente falou de tronco de cilindro foi o seguinte: ótimo. Se você tem um cilindro qualquer, e aqui o texto, nessa questão, ele não começou de um cilindro, ele já te entregou o tronco do cone. Mas, se você tiver um cilindro e você corta esse cilindro obliquamente, não precisa ser ao meio, tá? Fez qualquer corte oblíquo, então você vai ter duas alturas. É ali o que ele chamou umazinha de B, a menor, e a maiorzinha de A, ok? Então ele cortou, beleza. A altura menor B, a altura maior A. Então o que que você acaba fazendo? Bom, fez esse corte, então, meus queridos, aquele pedaço que não te interessa, ótimo, joga no esquecimento. Esse cara desaparece. E o que que você vai fazer? Você vai pegar esse pedacinho que te interessa e duplicar esse cara, só que desenhando de maneira inversa. Então, aqui vai ficar a altura A e neste outro pedacinho a altura B. Então, você vai duplicar a parte de baixo. Então, veja que não tem nada a ver com aquele cilindro original. A parte de cima eu joguei fora. E eu dupliquei a parte de baixo, onde a altura menor é B e a altura maior é A. Então, por que que eu sei que fica cortado exatamente ao meio? Porque eles têm a mesma base e a altura é B mais A e B mais A. Meio a meio, dupliquei. Então, agora, este volumezinho vai ser igual a volume do cilindro total, π, r ao quadrado, vezes a altura, que agora a altura do cilindro é A mais B, ok, volume do cilindro, mas como eu sei que agora ele está duplicado, meio a meio, então o volume que eu quero equivale ao volume do cilindro sobre 2. Então tá aí nossa resposta da questão número 11. πr ao quadrado, A mais B sobre 2. Beleza?
Tá aí nossa questão 11, troncos de cilindros. Show. Anthony, acho que já podemos ir para a questão 13, então, né? Questão 13. Vamos lá. Bom, deixa eu pegar o enunciado todo. Anthony, é a 13 mesmo, né? Acho que foi a 13 que você falou. Ctrl V. Ok. E deixa eu pegar também as alternativas, porque na verdade não é de múltipla escolha. Seria verdadeiro ou falso. Aí, mais ou menos isso aqui. Show. Vamos lá. Um recipiente sem tampa possui a forma de um cilindro reto e está parcialmente preenchido com água. O raio da base desse cilindro mede 5 e a altura 20, e a água ocupa 4/5 do seu volume. Essa informação é importante. A figura a seguir mostra esse recipiente inclinado até a posição em que o nível da água está na altura do ponto mais baixo da borda, de modo que uma inclinação adicional fará a água derramar. Está na iminência de derramar. Ok? Cadê? Nessa posição, o ângulo que uma geratriz do cilindro faz com a vertical é denotado por θ. Então, geratriz e aqui a vertical. Forma um ângulo θ. Ok. E a altura do nível da água em relação ao plano horizontal é h. Considerando as informações dadas, aí ele diz que o volume da região não ocupada pela água no cilindro é de 300, tal. Vamos analisar. Bom, o primeiro item, meus queridos, a gente consegue saber independente da posição que o nosso cilindro está. Por quê? Porque, primeiro, o volume total do nosso cilindro, ele equivale a π vezes r ao quadrado vezes h, sendo que eu tenho π vezes o nosso raio, segundo o texto, é 5 e a altura valendo 20. Ok? Muito bem. Então, teremos 25 vezes 20 dá 500. 500 vezes π. Natália, poderia até substituir esse π por 3. Ele não me falou nada sobre o valor de π, né? Não me falou nada. Substituir por 3 é... A não ser que eu perdi parte no texto, mas eu acho que não é 3, não. Mas, se por acaso ele tivesse pedido valores aproximados, então nós teríamos aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos. Deixa eu tirar esse cara daqui da frente. 1.500 centímetros cúbicos. Só que desse volume total, diz o texto que a água ocupa 4/5. E a parte vazia, não ocupada pela água, o volume vazio, vamos colocar assim, se a água ocupa 4/5, então a parte vazia equivale a 1/5 do nosso total. 1.500. Oh, caramba, por que está escrevendo desse jeito? 1.500. O que daria 300 centímetros
cúbicos. Tá aqui, ó. Então, eu diria para vocês que do jeito que está o texto, eu não marcaria como verdadeiro a primeira. Como é que está lá no meu gabarito? Está verdadeiro ou falso? Eu acho que Deixa eu tá ver. falso. Falso. Por quê? Porque ali ele afirmou categoricamente que dá 300. Não, porque o nosso π ele é maior do que 3. Usando 3, o volume vazio daria 300. Mas a gente sabe que π é um pouquinho maior. Se ele tivesse colocado o volume da região ocupada pela água é aproximadamente 300, ainda valeria. Mas afirmar categoricamente, falso. Ok? Beleza. Agora ele diz o seguinte: o ângulo θ mede 45 graus. Aí, meus queridos, nós vamos fazer uma jogadinha aqui. E aí, Anthony, não sei assim exatamente como foi a sua resolução, mas vou fazer aqui o seguinte, Anthony. Eu vou cortar o meu cilindro aqui, deste jeito. Desse jeitinho. Por quê? Porque o nosso volume, ele fica, então, o volume de água, ele fica com uma parte aqui embaixo que é cilíndrica e uma outra parte aqui em cima, uma outra partezinha aqui, que ela não é cilíndrica, mas ela equivale à metade desse cilindrozinho ali de cima. Metade dele. Ok? Então, vou fazer isso aqui agora. Vou traçar aqui o nosso diâmetro. Aqui está a nossa geratriz. Diâmetro, geratriz. Eu quero só transferir aquele ângulo θ para outra posição. Observe que o θ está aqui. Então, meus queridos, observe comigo isso aqui. Bom, o raio com a geratriz, não importa se o cilindro está inclinado ou não, aqui tem um ângulo de 90. Ficou verdinho, não dá para enxergar tanto. E aqui embaixo aparece um outro ângulozinho que eu vou chamar de alfa. Primeira parte, queria que você enxergasse comigo que θ mais 90, formado entre geratriz e diâmetro. E esse alfa, os três juntos formam 180. Alguém abre o microfone e me diz se entendeu essa primeira parte. Sim. Ok. Aí, meus queridos, agora queria que você enxergasse comigo este triângulo retângulo que está aqui embaixo. Ele tem o ângulo azulzinho alfa, ele tem esse ângulo de 90, e observe que, olha o trio, θ, 90 e alfa. Esse trio forma 180. Nesse triângulo aqui de baixo, eu já tenho alfa e 90. Para completar meu trio, falta aqui o θ. Aqui, então, é o rosinho θ. Vou de novo. θ, 90 e, para completar o meu trio, esse pedacinho aqui tem que ser alfa. Alfa. Ok? E, para finalizar, quando eu traço essa alturazinha H, toda altura é responsável por formar 90. Para completar meu trio, então eu tenho esse cara aqui valendo θ. Alfa, 90 e θ. Ok? Poderia ter ido direto, que ele me disse que o ângulo entre a geratriz e a altura é θ. Aqui, ó, isso aqui também é uma geratriz. Isso aqui é uma altura, θ. Com isso, meus queridos,
Agora, eu consigo achar quem é essa altura H. Mesmo eu tendo inclinado esse cilindro. A altura do cilindro. Agora, a altura do nível da área aqui. Alguém está me ligando de Porto Alegre. Não vou atender, né? Ou vou? De quem se trata? Alô? Alô, bom dia. Meu nome é Lenka, sou do suporte técnico da área. Eu posso falar com a senhora Alexandre a respeito da visita técnica de chamada? Meu anjo, pode ser daqui a 15 minutos? É que eu estou numa aula. Tudo bem, então, daqui a pouco eu retorno. Obrigado. Ok. Tchau, tchau. Beleza. Meus queridos, H é o que eu quero, cateto adjacente, 20 é o que eu tenho, hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa me permite achar o cosseno de θ. Cosseno de θ adjacente H sobre hipotenusa 20. Ok? Beleza. Hipotenusa 20. Observe que nessa segunda aqui ele me diz, a afirmação é que θ mede 45 graus. Ok? Θ mede 45 graus. Eu já imagino que isso aqui seja falso. Mas eu quero analisar isso já já. Se eu achar o ângulo θ, automaticamente eu acho a altura H. Mas deixa eu ver como nós vamos encontrar esse nosso ângulozinho θ. Θ, 4/5 do volume. Bom, então aqui vou fazer o seguinte. Alguém faça o cálculo para mim com π valendo 3,14 multiplicado por 500, por favor. Π valendo 3,14. E me diga por áudio, por favor. Alguém? Dá 1570. Quanto? 1570. Ótimo. 1570. E o volume de ar, então, seria equivalente a 1/3 disso. Olha, 1/5 disso. Divide isso aí por 5, por favor, Anthony. 314. 314? É isso? Oi? Não ouvi? É isso aí. Beleza. Ótimo. Meus queridos, agora, seguinte. Observe que se 314 é essa parte vazia, essa outra metadinha cheia também vai ter os 314. Então, 314 é a parte vazia. Aqui nesse corte que eu fiz, você tem dividido meio a meio, 314 vazio, 314 cheio. Então, eu já tenho 628. E a parte de baixo é o restante. Ok? Então, é o que nós temos aí na nossa figurinha. Então, agora vamos comigo no seguinte. Se eu tenho o pedacinho de cima, o cilindro, esse volume cheio aqui equivale a 628. Eu quero saber quem é essa. Tem
428. Π 3,14. O raio Vocês estão indo aí? Uhum. Cadê vocês? Espera lá. E vocês estão enxergando meu quadro ainda? Aham. Eu não tô, não. Tá tudo preto pra mim. Espera lá. Vocês estão me enxergando ainda? Sim, tô te vendo. E o quadro? Também. Agora está enxergando? Uhum. Quanto é que dá esse cálculo aqui? Já fizeram? Deixa eu fazer aqui. 1256. Isso aqui? 400 vezes 3,14. 1.256. Certo? Uhum. Dividido, esse x aqui dá 0,5. 0,5. Então, é esse x aqui, ó, 0,5. Prof, 0,5. Oi, hein, você travou pra mim na hora que você começou a construir essa parte desse cilindro aí. Eu não vi o resto. esse aqui? É, Natália? É Natália? sim. Natália, eu peguei essa, meu desenho está muito rabiscado. Eu peguei essa tampinha de cima, certo? Onde ele está. Ele está deitado e o volume está assim, ó. Natália, tá me ouvindo? Oi, Tá me ouvindo? sim. É esse cilindrinho que eu desenhei aqui, tudo bem? Raio 20, com uma certa alturazinha X. Eu não entendi porque o raio é 20. Porque, queridos, ó, fiz o cálculo errado. O raio da base é 5, a altura é que é 20. Desculpa. Vai ser 3,14 vezes 25. Isso aqui dá 78,5. Esse x aqui vai dar 8 centímetros. 8. Ok? 8. Tudo bem, Natália, agora? Eu vou confundir com os 20 da altura. O raio é 5.
Então, Natália, o que que vai acontecer? Se esse cara aqui, então, agora vale 8 e esse raio vale 5, observe que este ângulozinho aqui, esse ângulozinho, ó, ele tem que ser alfa, porque θ junto... Oh, caramba! Θ junto com alfa tem que dar 90 graus. Confere que a gente viu direto aqui que o θ e o alfa tem que dar 90. Então, eu pergunto, sendo uma das medidas 8 e a outra medida, que é o diâmetro, valendo 10, o nosso alfa pode ser 45 graus? Pergunto, pode ser 45? Não, porque para ser 45 graus, teria que ser um triângulo retângulo isósceles, você teria dois ângulos de 45. Então, o ângulo é 45? Não. Ok? Não é 45. Beleza. Joia? Então, alfa está em cima e θ está aqui embaixo. Θ. E aí, meus queridos, a gente pode agora encontrar o valor da nossa altura H, porque nós vimos que no nosso triângulo retângulo, cosseno de θ é adjacente sobre hipotenusa. E a hipotenusa é a altura do cilindro 20. Então, o nosso Hzinho vai ser 20 vezes cosseno de θ. E podemos encontrar o cosseno de θ por esse triângulo aqui também. Temos cateto oposto 8, adjacente 10. Podemos descobrir quem é a nossa hipotenusa e fazer a adjacente sobre hipotenusa. Ok? E depois ele pergunta a medida do segmento da geratriz AB da base do cilindro até o nível da água é 12. Essa última é verdadeira, porque nós encontramos que esse pedacinho aqui mede 8. Como tinha 20 de altura, então esse pedacinho é verdadeiro. Já essa altura H medindo 15, eu não efetuei esse cálculo, mas acho meio improvável. Por quê? Porque essa hipotenusa aqui vai dar um valor com raiz, se eu não estou enganado. Ok? E o cosseno vai ter um número com raiz. E sendo raiz, não vai dar um resultado exato desse. Só não fiz esse cálculo agora meio que por preguiça. Mas se a gente encontrar o cosseno de θ, descobrimos qual é o valor dessa altura H. Anthony, você fez tanta bagunça quanto eu ou não? Não, eu fiz de um jeito que eu entendi muito melhor. Entendi. Diga-me, o que você sugeriu? Eu achei a primeira alternativa que dava o resultado lá, que era... 314. Não, eu não substituí. Eu não coloquei π como Tá, você 3,14. deixou tudo com π. Aham. Mas como é Aí, que você chega em 300? Não, você não, só viu depois. que não era 300. Eu vi que não dava 300. Perfeito, ok. Mas deixou o π. Dessa questão, eu respondi a última, que dava para Uhum. calcular mais fácil. Do πr ao quadrado, h mais hzinho, dividido por 2. Uhum. Depois eu tracei uma paralela a... Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Eu tracei uma paralela Se aqui, tirar ó. toda essa bagunça minha, você consegue. Não, acho que dá para ver aí. Viu? Pronto. Eu tracei uma paralela aqui Ah, para achar esse ângulo aqui, ó. vi. Que esse vai ser igual Uma ao θ. paralela na vertical. Uhum. Aham. Só que
eu tava com dúvida se realmente essa paralela ia bater no ponto B. Deixa eu rabiscar então para você. Peraí, então deixa eu rabiscar isso para você. Ah, tá, entendi. Aí é algo que você está se arriscando. Eu achando, entendeu? Um risco. Professor, você pode Muito repetir? desnecessário. Quando você forma um triângulo retângulo,